de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nós estamos trazendo um tema muito importante às nossas existências. O homem se esquece que é espírito imortal e que o que ele juntar na terra irá levar para o mundo espiritual. Mas esquece-se ainda de uma coisa mais importante: retornará. E o que ele estará trazendo de volta? Estará trazendo felicidade ou dores? Então nós temos que ter essa consciência de que a nossa vida pautada na terra é para o aprendizado, é para buscar a luz, como Jesus nos ensinou. Que brilhe a vossa luz para a alegria do Pai que está nos céus. Então faz parte desse aprendizado o espírita, porque o espírita sabe, o espírita tem o dever de estar levando essa notícia aonde estiver. Mas para isso ele tem que estar preparado naturalmente. Então o assunto de hoje, Código Penal da Vida Futura, é justamente para que entendamos que vamos ter que retornar. E nesse futuro, o que temos para trazer? Faz parte do livro O Céu e o Inferno, esse capítulo 7. Mas é interessante que Kardec coloca não só esse título, ele diz também que é ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Por que Kardec faz essa colocação? Por que não fica somente o céu e o inferno? É porque Kardec, ele busca levar o entendimento da reencarnação, que é a única maneira de se justificar naturalmente, né, a condição de um homem poder reformar-se, de poder transformar-se, pois numa existência somente fica difícil para nós buscar esse entendimento. Imaginemos a quantidade de pessoas que já têm acesso ao Espiritismo, a essa doutrina maravilhosa, né? São muito poucos. Então esses irmãos que ainda estão longe desse aprendizado não sabem o porquê de suas vidas, não sabem o porquê do sofrimento, muitas vezes, e buscam a felicidade. Mas como buscar a felicidade se nós não conhecemos o que é a verdadeira felicidade? Então nós temos uma passagem muito importante no Evangelho, onde Jesus, ele segue em direção a Jerusalém e passa pela Porta das Ovelhas. Ali são 5 portais onde se encontra um poço, onde se encontra uma piscina, onde a água fica parada. Mas em determinado momento ela se move, naturalmente, né? As matérias orgânicas existentes ali, os minerais, entram em evolução, entram em ebulição. E se entendia na época que o primeiro que conseguisse chegar ali naquele poço ficaria curado. Ali se encontravam muita gente doente, cegos, coxos, pessoas paraplégicas. E Jesus se encontrava justamente à frente de um paraplégico, deitado no seu catre. Ele tentava chegar até lá, mas não conseguia. E Jesus diz para ele: você quer ficar são? Você quer ficar curado?
E ele disse: como eu posso ficar curado se toda vez que a água se mexe, se move, e alguém tenta me levar, quando eu chego lá já tem alguém dentro do poço? Jesus então lhe diz: levanta-te, pega do teu catre e vá. Nesse momento, incontinente, ele faz isso, ele obedece a Jesus pelo seu magnetismo maravilhoso, né? Então ele levanta-se e segue. Os judeus que estavam por perto e o vê segurando aquele catre, ele diz: ué, mas hoje é sábado, por que você está segurando esse catre? Você não sabe que, segundo Moisés, não é permitido? Ah, mas um homem disse para eu fazê-lo. Quem é esse homem? E ele não sabia. E Jesus já havia se retirado para evitar maiores problemas. Chegando a Jerusalém, Jesus entra na sinagoga e reencontra esse homem. E lhe diz: olha, que você já foi curado, vá e não peques mais. Essa passagem de Jesus, ela tem muita importância, por quê? Porque nós aprendemos aí que somos nós os próprios causadores das nossas desgraças, das nossas felicidades. Portanto, se aquele homem havia estado naquele 38 anos daquele jeito, ele foi o próprio causador. E aí vocês vão dizer: mas como? Quanta gente faz mal às outras? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: se alguém pode fazer mal a alguém? E a resposta é: Deus não permite. Mas nós, muitas vezes, nos permitimos. Nós abrimos a porta e a dor entra. Então nós temos que, nessa condição, entender, como espíritas, que precisamos estar ligados o tempo todo. O orai e vigiai que Jesus nos traz não é simplesmente para que nós achemos bonitas essas palavras. O orai e vigiai é para que a gente busque realmente entender, para que a gente esteja vigiando nossos pensamentos, para que a gente esteja a todo tempo em oração. Mas como posso ficar em todo tempo em oração? Não é a oração que nós temos que fazer como o Pai Nosso, como a Ave Maria. É nós estarmos voltados para o bem, estar sempre com um olhar de amor para o próximo. Essa é a verdadeira oração. É isso que, na verdade, o Pai deseja. A felicidade do Pai, como diz Jesus, está nisso. Está no momento que nós levamos alegria onde estamos, e não tristezas. O mundo já chega às tristezas do mundo, né? Já chegam as tristezas no mundo. Que procuremos, na verdade, levar essa paz. A paz verdadeira. Essa paz maravilhosa que Jesus veio nos dizer. Quantas vezes nós vemos essas passeatas levando a paz, mas o coração está cheio de rancor. A qualquer momento ele explode, né? Então isso não é paz. Essa não é a paz que Jesus nos trouxe. Nós, infelizmente, ainda não entendemos as palavras de Jesus. Então nós vamos ver aqui que Kardec nos dá esse conselho. O espírito necessita compreender que, fazendo o mal, estará voltando-se contra si mesmo. Olha só que coisa interessante. Fazendo o mal, estará voltando-se contra si mesmo. Por que será? Porque o mal está saindo de nós. Está passando por nós, primeiramente, né? Até chegar ao outro. Então, se está passando por nós, nós somos os primeiros a ser atingidos. Não é isso? E nós não entendemos. Muitas vezes o ser humano, ele leva uma palavra errônea, leva um pensamento equivocado, sem entender que ele está primeiramente recebendo tudo isso. É por isso que muitas vezes a pessoa fica doente e não sabe a causa. Mas por que eu peguei essa doença? Eu não fiz nada, né? Mas na verdade nós estamos à deriva. Estamos à deriva das leis de Deus. Estando à deriva, nós estamos abertos a qualquer coisa.
Mas que leis são essas? Que leis são essas que nós não entendemos ainda? Não precisa entender. Basta ouvir o que Jesus coloca para nós no seu mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, precisamos saber nos amar. Se eu estou causando dores para mim, é porque eu não sei me amar. Porque eu nem entendi como eu devo me amar. Então é isso que nós precisamos buscar. Essa paz que Jesus nos trouxe. Para que possamos nos amar e possamos realmente levar a paz onde estivermos. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências. Olha como é sério isso, né? Então, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós vamos ter as consequências do erro. Tanto quando nós fizermos as coisas certas, nós vamos receber o troco das coisas certas. Mas aí a gente pode dizer assim, puxa, mas eu faço só o bem, eu ajudo tanta gente, mas recebo cada coisa, né? Tenho doenças assim, que eu não sei como pode, se eu sou uma pessoa boa. Por quê, gente? Nós, como espíritas, entendemos. Nós trazemos uma carga hereditária espiritual do passado. E, naturalmente, ela está nessa existência para ressarcirmos dos erros. Mas a misericórdia do Pai é tão grande que Ele nos dá a condição da reencarnação, que Ele nos diz, né? Aliás, Jesus nos diz, nas palavras do Pai, que nós, embora estejamos errando, mas se estamos no bem, está sendo coberta uma multidão de pecados. Então nós precisamos dessa compreensão. O bem é tudo. Nós estávamos conversando há pouco, né? O amor é a base. O amor é a base. Se nós não soubermos amar, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder esse momento de retorno com as dores que virão. Vocês desculpem estar falando assim, mas a colocação de Kardec é essa. É um alerta para nós. Nós precisamos estar ligados, não é isso? E diz, inclusive, né, Jesus, o seu tesouro estará onde estiver seu coração. Então, nós temos que aprender a buscar esse tesouro, né, que é o tesouro do amor. Se eu amar, eu estou levando um tesouro maravilhoso para o meu próximo. E Kardec diz também que a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Do mesmo modo que a dos gozos estará em razão da soma das qualidades. E Jesus nos diz que conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos parar para nos ver, nos olhar no espelho. Mas não olhar o nosso físico, olhar a nossa alma. O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo da minha existência? É isso que nós precisamos entender. Nós já estamos na casa espírita, já buscando algo diferente. Isso é maravilhoso. Por quantos momentos ao longo das nossas existências nós não gostávamos da igreja, de entrar numa igreja, né? Mas hoje nós já estamos entrando, já estamos entendendo que o caminho não é só estar num templo religioso, mas entender que nós estamos ajudando nesse momento que estamos no templo religioso. Nós estamos colaborando com a espiritualidade maior, auxiliando no trabalho que eles fazem com o mundo espiritual, desses irmãos que não tiveram a oportunidade que estamos tendo. Quantos sofredores, meus irmãos! Muitos de nós não imaginamos o sofrimento desses companheiros, mas é um sofrimento muito grande. Garanto a vocês, querendo voltar, querendo reencarnar para tentar novamente, e sem condições de fazê-lo, porque a fila é muito grande. Tendo em vista a lei do progresso, quanto menos imperfeições, mais feliz será, pois a cada um segundo o mérito de suas obras.
Então, mais feliz será. Como é isso? Como é essa felicidade? De que forma nós vemos essa felicidade? Será que é a felicidade de conquistar um bem material? Será que é essa felicidade? Entenderam? Muitas vezes nós vivemos para a matéria, nós esquecemos do espírito. Interessante, não é? Como a matéria é forte, como ela realmente, muitas vezes, nos deixa como espíritos à deriva. Infelizmente ainda é assim, não é? Mas nós estamos chegando lá, nós estamos buscando essa transformação. Nós vamos conseguir chegar até lá. Mas só que a gente não pode perder muito tempo, porque o tempo está se esgotando. É a espiritualidade maior que está dizendo isso. Essa reencarnação, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, é um marco na nossa vida. Essa encarnação é tudo. É tudo ou nada. Não dá mais tempo de a gente deixar para depois. Esse é o momento certo. É a nova era que Jesus nos colocava há 2000 anos atrás. É a transformação. É a transitoriedade dos tempos. E contra a vontade de Deus não prevalecerá a vontade dos homens. Mas e o meu livre-arbítrio, onde fica? Eu perdi o meu livre-arbítrio. Eu não cumpri com a vontade do Pai. Então meu livre-arbítrio está desse tamaninho. Então eu preciso transformá-lo. Ele tem que ganhar força para sobreviver nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Não podemos compactuar com isso que está acontecendo aí. Compactuar, quando a gente fala, na verdade, é não entrar nessa anal dos desesperados. É entender que tudo isso que está acontecendo é necessário. É necessário para a transformação. Ai daqueles que estejam contra o Pai. Infelizmente, nós não sabemos o que vai acontecer, mas não vai ser bom. Então nós precisamos orar muito. Nós precisamos levantar o nível da nossa mente. Orar muito por esses irmãos, porque o sofrimento vai ser grande. Quando Jesus nos diz que vai haver choro e ranger de dentes, e vai haver choro e ranger de dentes realmente. Porque muitos vão estar arrependidos, outros vão se desesperar, mas não tem mais tempo. O tempo passou, a oportunidade foi dada, e assim a gente vai entendendo melhor como funcionam as leis. As leis são claras, e a lei do progresso, o progresso não pode parar, nem material, nem moral. Portanto, o planeta segue incontinente no rumo da luz, e nós temos que seguir junto com eles. E o céu se conquista com esforço, disse Jesus. Não vamos ter facilidades, com certeza não temos. As coisas são difíceis, mas quanto mais difícil o obstáculo, mais nos sentimos agraciados, mais ganhamos os pontos em relação ao Pai. Não há facilidades. Esse momento que vivemos é um momento que merecemos. Não estamos na Terra simplesmente porque é a Terra, é porque é o nosso lugar. É o lugar onde nós temos a sintonia. Se nós estivéssemos melhores, estaríamos sintonizados com planetas mais evoluídos, naturalmente. Mas, de qualquer forma, é bom aprender. Nós estamos aprendendo aqui. É uma escola, como já dizem, né? Estamos aprendendo muito. Mas voltamos ao mesmo ponto. Precisamos orar muito. Não podemos perder esse momento. O espírito ainda imperfeito irá carregar consigo o seu próprio castigo, por onde quer que vá. Para isso não tem necessidade de um lugar circunscrito, nos fala Kardec. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele nos diz: morre corpo natural, sobrevive corpo espiritual.
Então Paulo já sabia que não existe a morte. Já sabia que somos eternos. A partir do momento que fomos ligados pelo Pai, não morremos jamais. Vamos seguir de retorno. Um dia nós saímos dele. Um dia fomos criados à perfeição espiritual do Pai. Mas precisamos entender essa perfeição. Precisamos buscar o crescimento. E estamos aqui hoje, né, nesse planeta buscando o crescimento. Um dia nós estaremos de volta. E precisamos estar bem, né? Precisamos estar bem para ajudar o progresso. Porque nós somos co-criadores do Pai. Jesus já nos dizia que vós sois deuses. Está lá em João. Então, se ele disse isso, é uma verdade. Ele não disse que a verdade estaria com ele, o caminho estaria com ele, a vida espiritual estaria com ele. E aí, quando colocam, né, que o espírito imperfeito irá carregar consigo o seu próprio castigo por onde quer que vá, mas que para isso não tem necessidade de um lugar circunscrito, nós vamos entender que quando se fala em umbral, né, que a gente vê nos filmes, né, não é uma coisa material, não é uma região geográfica. Na verdade, é o pensamento do homem. Ele plasmou aquilo. Então ele está num momento ainda muito infinitamente no mal, no desgosto, preso aos entes queridos, aos seus bens materiais. E muitas vezes ele fica preso a isso e cria um campo vibracional. Mas não podemos entender que umbral é uma região. Se ela fosse uma região, os espíritos, no atual momento, né, ele que está desativando esses lugares, justamente ficaria difícil isso, né? Então a desativação é moral. Por quê? Porque ao desencarnarmos agora, possivelmente vamos estar de volta num piscar de olhos. Não vamos parar em lugar nenhum. Não tem esse umbral, né? Não vamos passar pela porta e aguardar. Nós vamos retornar imediatamente. Agora, esse retorno seria onde? Esse é que é o X da história, né? Onde merecermos, não é? Estaremos retornando onde merecermos. Onde tivermos afinidade. A nau da Terra segue num compasso de evolução. A sua energia está se transformando numa energia mais límpida. E nós também temos que transformar a nossa para seguirmos juntos com ela, né? E Kardec continua colocando para nós que o bem e o mal são o produto das boas e das más qualidades. E o espírito sofre por todo o bem que deixou de fazer. Então nós vamos ver que no mundo espiritual a dor é maior, por incrível que pareça. Porque a dor moral é aquela dor que não tem jeito. E agora? O que eu faço? Perdi o tempo. Quanto tempo eu vou demorar para retornar, para poder refazer? Não sabemos. Então é a dor moral. E o espírito sofre muito, gente. A gente recebe nas reuniões mediúnicas espíritos lamentando-se de ter perdido o momento dele. Muitos, que a gente pergunta até o tempo, né? Em que momento ele está, aí ele nos diz 1400, eu não sei o quê. Olha quanto tempo perdido. Olha quanto tempo estacionado, quando poderia estar já com várias reencarnações no crescimento, né? Moral e intelectual. E não é isso que nós queremos para nós, naturalmente. Nós queremos continuar, não dando trabalho aos espíritos do mundo espiritual, mas ajudando, levando alguma coisa de bom para ajudar. Lembra-se de André Luiz? André Luiz ficou 8 anos lá no umbral, né? Nesse pensamento, interiorizando esse pensamento. Mas quando ele saiu numa vontade de
fazer, de ajudar. Ele queria fazer qualquer coisa. Mas não podia, porque ele estava ainda muito, com o seu perispírito ainda muito danificado. Então precisava primeiro ser tratado para depois, de algum tempo, poder começar o trabalho. E não é isso que nós queremos para nós, né? Já chegam os hospitais aqui da Terra, né, que nós temos que entrar para resolver algum problema nosso, físico, orgânico, não é? Então nós precisamos entender que no mundo espiritual não é diferente, né? É parecidíssimo, né? Apenas não estamos no corpo físico. E Jesus nos diz: estará fazendo a mim quem der de beber aquele que tem sede. Olha só que coisa, né? Quantas vezes o ser humano passa pelo outro que tem sede de uma palavra, tem sede de ser ouvido, tem sede de um abraço, e nós não percebemos, não é? Nessa corrida louca que estamos, muitas vezes a gente atropela, a gente passa batido, né? E esquece do outro. É natural, gente. A gente não precisa ficar com complexo de culpa. É natural. Mas a gente precisa ficar ligado. Nós precisamos ficar ligados. Epa, eu acho que eu deixei a desejar, né, no momento tal. É por isso que a gente tem que dar uma paradinha para analisar o nosso comportamento. O que nós estamos fazendo, né? Como já foi dito. Então, fazer uma análise do nosso dia, como Santo Agostinho fazia e nos ensinou. Fazer uma análise. O que eu deixei a desejar? O que eu fiz de bom? Deus, sendo a fonte de justiça suprema, vê em todos os seus filhos a possibilidade de progresso. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente olha para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Não pejorativo, né? Mas da situação que nós nos encontramos. Então nós vemos o mundo político hoje, não é só no Brasil, em geral, né? Numa situação muito delicada. Será que eles não têm chance de progresso? Será que eles vão se perder eternamente? Será que nós já não fizemos isso? A gente não lembra? Qual é o meu passado lá, remoto? Das encarnações anteriores, o que eu andei fazendo, né? Naturalmente, como a lei é de progresso, e nós estamos nesse estágio hoje, lá atrás a gente era pior, né? A gente fazia coisas que hoje nós não nos orgulharíamos. Então nós temos que ter tolerância. Tolerância com esses irmãos. Tolerância com aquele violento que lesa o ser humano. Temos que ter tolerância. Como ele foi criado? A gente vê essas crianças hoje em dia na rua, e você vai tentar dar um abraço, elas se estremecem. Sabe por quê? Porque ela nunca teve carinho. Ela não sabe o que é carinho. Então ela se estremece. Ela não sabe, ela sente algo diferente. É uma energia boa que estamos transmitindo para ela, que ela não está acostumada. Então nós temos que não julgar. Temos que tolerar realmente. Porque também precisamos de tolerância. Não é? Então Jesus nos traz tudo isso. O Evangelho está cheio disso. Do perdão das nossas faltas. Quantas vezes nós chegamos numa família onde tudo dá errado. Será que está dando errado mesmo? Ou será que é necessário? Entenda? Então nós temos que acreditar que é necessário. Então eu tenho que passar por cima disso, sim. Eu tenho que vencer. Eu tenho que ser forte para vencer. Ninguém é igual a ninguém. Se aquele que me acompanha, ele não está sendo muito hospitaleiro comigo, tem um motivo.
Como espírito eu sei que tem um motivo, mas eu tenho que ser forte. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, a qual deve ser quitada de alguma forma. Nós estamos ofendendo as leis naturais, as leis divinas. Então, quando o ser humano comete algo, ele vai ter que se ressarcir perante a lei, se isso for errado. Se for certo, parabéns para ele, não é? Ele vai receber o bem como retorno. Mas se for o mal, as coisas complicam, ficam difíceis. E a nossa vida se torna mais difícil. As pequenas coisas materiais são difíceis de conquistar. Sempre tem um entrave. Por quê? Porque nós mesmos estamos entravando. E a gente pensa que é o outro. Puxa, eu cheguei lá naquela repartição, não me atenderam mal, eu fui atendido depois de 2 horas, 3 horas. Por quê? Coincidência? Ou eu sou castigado? Entendem? Enquanto o outro chega lá, em 15 minutos é atendido. Nós precisamos saber abrir os caminhos. Precisamos saber abrir os caminhos. João fala muito isso, né? Precisamos nivelar os caminhos do Pai. Então nós vamos buscando justamente esse entendimento que a doutrina nos traz. Eu sou o próprio causador das minhas desditas ou das minhas vitórias. É claro que não podemos viver sozinhos, precisamos do outro para sobreviver. Lei de sociedade. Mas a minha felicidade depende de mim. Se eu não quiser ser feliz, ninguém fará por mim. Então isso é um entendimento que precisamos ter. Então eu preciso trabalhar a minha transformação para ser feliz. Não é isso que eu quero, a felicidade? Então eu preciso começar ontem esse movimento. Eu preciso ser feliz. E essa doutrina maravilhosa nos ensina, nos dá a chave. Kardec não é a chave? Jesus a porta, Kardec é a chave. Não é? Então nós temos a chave. E estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, resulta que o espírito culpado, que não se melhora, continua a sofrer como se a pena fosse eterna. Então nós vamos ver justamente isso. Espíritos achando que não tem como sair dessa situação. Eu não mereço sair dessa situação, um processo de culpa. E ele cada vez fica mais envolvido nisso, cada vez o seu perispírito se transforma. Cada vez ele perde a humanidade do seu corpo espírito, do seu perispírito. Então, Kardec vai nos trazer essa condição. Isso talvez tenha levado as doutrinas que acham que as penas são eternas, não é? A esse entendimento. O homem vai sofrer no inferno por causa dos seus erros. E aí a gente se pergunta, o céu, onde está o céu? Onde está o céu? Alguém poderia dizer onde está o céu? Está em nós, né? Não foi que Jesus falou? O céu está dentro de você? Ora, se o céu está dentro de nós, onde é que está o inferno? Também, né? Nós somos essa dualidade.
Nós temos a luz e temos a sombra. Não é isso? Mas nós estamos aqui na Terra para quê? Para que brilhe a nossa luz. Não é isso? E a sombra vai embora. Onde há luz não há sombra, não há treva. Então é isso que nós temos que entender aqui. Não há eternidade. A eternidade quem faz somos nós. A eternidade, precisamos entender, é isso. É o tempo que eu levo. Eu posso levar, como diz no popular, uma eternidade. Mas vai ter um fim. Com certeza. E pela natureza dos sofrimentos na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas. A gente faz uma menção a Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier viveu a sua vida toda, sua existência toda na Terra, fazendo bem, buscando ajudar o próximo. Por que sofreu tanto? Entenderam? Jesus nos diz: se queres me seguir, venha com a sua cruz. Não foi assim que ele disse? Traga a sua cruz e me siga. Não podemos deixar a nossa cruz em algum lugar para outro carregar. Então é isso. Se Chico, que era tão bom, sofreu tanto, é porque trazia algumas coisas do passado. E foi preciso deixá-las aqui. E foi o que ele fez. Deixou tudo aqui. Seguiu livre. E muitas vezes a gente acha que a dor é simplesmente dor. Não. A dor nos ajuda a refletir. Por quê? Por quê que acontece isso comigo? Nós vamos buscar respostas. Então a dor nos ajuda. Então nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, é um momento que muitos acham assim, momento de dor. Ótimo. Eu vou refletir em cima disso. Ou eu acho que eu não tenho nenhum envolvimento com a situação que está acontecendo aí? Tenho sim. Ora, eu vivo em sociedade. Como é o meu pensamento sobre isso? Como é o meu sentimento sobre isso? Como é a minha fala sobre isso? Eu tenho envolvimento sim. Que esse envolvimento seja bom, seja útil para o próximo, não é? O grau de perturbação da alma ao se despojar do corpo está diretamente ligado à sua evolução naquela existência. Sede perfeitos, assim como meu Pai. Isso aqui é muito interessante porque quando nós nos desligarmos do nosso corpo físico, nós vamos passar por esse grau de perturbação. E como será isso? Vamos levar o quê? Segundos, minutos, dias, anos, séculos. Entenderam como funciona? E como fazer isso levar apenas segundos? Como fazer para que nós nos encontremos no mundo espiritual rapidamente com nossos irmãos, com nossos parentes? A resposta está aqui de Jesus. Sede perfeitos, assim como meu Pai. É para reflexão nossa. Que a gente possa pensar um pouquinho sobre a perfeição. O que é perfeição? É ser anjo? Não precisa ser anjo. É ter a consciência tranquila do dever cumprido em todos os momentos de nossa vida. Essa é poder deitar no travesseiro e dormir tranquilamente. Aí sim nós vamos sonhar com os anjos.
Fácil, né? Pode não ser fácil, mas necessário. O culpado não se encontra isento da reparação enquanto não satisfaça a justiça. Olha isso, gente. Até que pague o último ceitil. Então não adianta nós nos lamentarmos. Eu não consigo viver aqui. Que lugar é esse? Eu não estou falando de Cabo Frio não, tá, gente? Estou falando da terra. Porque Cabo Frio é maravilhoso, né? Só em nós olharmos o mar, sentar ali 5 minutos, já estamos recebendo uma energia maravilhosa. Mas não é isso que estamos falando. Nós estamos falando do momento dessa reparação. Enquanto não se satisfaça a justiça. Mas aí a gente volta lá atrás. Se eu estou fazendo bem, eu estou cobrindo 1 milhão de pecados. A misericórdia do Pai novamente atuando. Então, muitas vezes, como dizem, eu venho na terra para perder um braço e perco só um dedo. Por quê? Porque eu busquei ajudar o próximo, fazer algo de bom. Então, recebi essa misericórdia. É interessante que, quando fala aqui que não vamos sair, né? Não vamos sair da terra enquanto não resolver isso, até pagar o último ceitil. Mas está mudando. Está arriscado a gente pagar esse último ceitil em outro lugar. E aí é mais grave, com certeza. A duração das penas está subordinada à verdadeira melhoria do espírito. Bem-aventurados os mansos de coração, de Jesus. Aí aqui nós vamos entrar no âmago da situação atual que vivemos, nesse planeta querido. A verdadeira melhoria do espírito. Não simplesmente eu sou em casa de um jeito, na rua sou de outro, no trabalho sou de outro. Né? As diversas máscaras que a gente costuma usar. Não. A verdadeira melhoria do espírito. E Jesus vai nos dizer: e herdarão a terra os mansos de coração. Os mansos de coração, não é só manso. Eu posso ser manso por achar que isso vai me libertar, digamos, né? Eu vou ser manso porque eu sei que eu vou me libertar, porque eu estou ajudando. Mas e o coração? Como é que está? Esse coração está apaziguado? Está em paz? Eu sou manso verdadeiramente? Eu levo onde estiver a mansuetude? Eu levo a paz onde eu vou? Se eu vejo uma dissensão, eu procuro resolver com a paz, com a oração, com uma palavra, harmonizando o ambiente? Entenderam? É a transformação do ser humano, gradativa. E não a gente achar que tem que tomar as dores de alguém em detrimento do outro. Não vamos causar a paz aí. Nós vamos causar a revolta. E guardar na oração essas transformações, porque a oração tem uma força incrível. Nós não imaginamos ainda a força da oração, dessa energia que a gente libera quando sai do coração. É energia pura, é água cristalina. Como de Jesus, é água viva. E Kardec vai nos dizer que primeiro precisamos nos arrepender, porque abranda as dores da expiação, quanto mais tardio, mais sofrido. Então estou arrependido de ter errado, de ter feito algo errado. Então eu vou passar por aquele momento com mais tranquilidade, entendendo o porquê. Por isso que nós vemos muita gente aí
que sofre muito e sorri, só vivem sorrindo. Porque eles, lá no íntimo, eles compreendem que precisam daquilo. Segundo momento, a expiação não tem como ser diferente, por enquanto, não é para nós. Em terceiro, a reparação. É buscar fazer o bem para aquele que se fez o mal. E os espíritos ainda imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. Olha isso que ele está dizendo aqui. Que os espíritos ainda imperfeitos estão excluídos do mundo feliz, onde perturbariam a harmonia. Imaginem alguém que ainda não está harmonizado consigo mesmo até, se encontrar num mundo desse. Vai causar problema, né? Com certeza. Então não tem como se adequar. Tem que viver naquele mundo que ele é compatível energeticamente, moralmente. É isso que Kardec quer nos dizer. É a lei de atração. A real felicidade está ligada à completa perfeição do espírito. Mais uma vez, Jesus nos diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Nós vamos chegar lá, né? Um dia estaremos nessa felicidade completa, abraçando o outro de verdade, abraçando com carinho, com amor, fazendo pelo outro como gostaríamos que fizessem a nós. E disse que Deus não provaria maior amor pelas suas criaturas se já as tivesse criado perfeitas e, consequentemente, isentas das vicissitudes relativas às imperfeições. Eles respondem que, sem nenhuma dúvida, poderia fazê-lo, mas se não o fez, foi porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse lei geral. Portanto, não adianta nós queremos dar saltos. Eu vou sair dessa encarnação maravilhoso, leve, flutuando, vou adentrar o mundo espiritual flutuando, passar por cima de todos. Não. Não tem como ser assim. É lento mesmo. Uns são mais rápidos do que outros, mas é lento. O processo é lento. E ele resume nesses 3 princípios o Código Penal da vida futura. Ou seja, mais uma vez, quando estivermos de volta ao mundo carnal, o sofrimento está ligado à imperfeição, já colocamos aqui. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente, carrega consigo a sua própria dor. Não tem como ser diferente. O homem, podendo se desfazer de suas imperfeições, por efeito de sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Já falamos sobre isso, né? Não vamos entrar no mérito mais. Agora aqui tem um poema de Leon Denis, chamado Depois da Morte. Recorda-te que a vida é curta. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, não é? Somos chamados de volta, não é isso? Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar. Tem que ser rápido, né? Leon Denis nos falando isso, o espírito. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. E é uma verdade, né? Já falamos sobre isso. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento. Olha que coisa importante, eleva-te pelo pensamento. É o primeiro passo. Eu penso, mas o que eu penso? De que forma eu estou pensando? Esse pensamento é ruim? Opa, não me serve mais. Afasto.
Não deixa ele criar raízes, porque depois fica difícil, né, se liberar dele. Então a gente para por aí. Não, eu vou pensar, vou orar, vou vigiar meus pensamentos. Não vou deixar que ele crie raízes. Acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Realmente é um poema, não é? E Jesus vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas o que é isso? É eu ficar na adoração? Parar na adoração? A adoração é importante, é uma das leis de Deus. Mas eu vou parar por aí? É isso que Ele quer de nós? Não, não é? Ele quer ação. Não é isso? Adora a ação. É isso que o Pai adora. Enfim, o céu é caminhar ao lado do Cristo. O céu é buscar ao Cristo, mas buscar o que Ele faz, o que Ele continua fazendo por nós. Pois ninguém jamais amou tanto a sua humanidade do que o Cristo. E nós temos que retribuir, meus irmãos. Nós temos que levar ao Pai, levar ao Filho o nosso amor. E o nosso amor é dar a mão ao próximo, é amar ao próximo como a nós mesmos. Eu quero agradecer esses momentos, que possamos estar sempre juntos nessa casa maravilhosa. Estou retornando com muito carinho. Que assim seja.